Seja bem-vindo e bem-vinda ao Além do Físico. Este é um podcast para inspirar você, encontrando novas formas de encarar o dia a dia de maneira saudável. Eu sou Andressa Alves, profissional de educação física e mestre em saúde. Eu sou a Caroline Marini, especialista em nutrição. E juntas, unindo essas duas áreas, traremos aconselhamentos, dicas e inspirações para uma vida mais equilibrada. E se você é novo por aqui, fica o convite para escutar também o episódio 0, onde apresentamos a proposta desse podcast. E caso goste do que vai ouvir, compartilhe com quem você gosta e amplifique inspirações. Episódio 19, conversa com a ginecologista, questões que precisamos saber. Olá, queridos ouvintes! Hoje teremos a primeira convidada em nosso podcast e iniciamos em alto nível. E é com muita satisfação que recebemos a nossa primeira convidada, Rosaura de Oliveira Rodrigues. Muito obrigada por estar conosco. A Rosaura possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cursou residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná e é especialista em saúde pública e em colposcopia, além de muitos outros cursos de qualificação que a nossa colega da saúde tem. Ela estará conosco em 2 episódios e trará muita informação, especialmente sobre a saúde da mulher, pois os episódios que nós lançamos anteriormente renderam muitos questionamentos e a nossa convidada está aqui hoje para saná-los. Seja muito bem-vinda, Rosaura! Primeiro eu quero agradecer a Carol e a Andressa, por essa oportunidade, e é importante que a gente converse com as mulheres. E muito obrigada, estamos juntas. Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual o papel da profissional ginecologista? Então, eu acho que é bem importante a gente colocar agora o papel de todas as especialidades na realidade, Então, como a gente está falando sobre ginecologia, com a entrada e a fortaleza agora da estratégia de saúde da família, dos médicos de família, das médicas de família e toda a equipe, a parte de ginecologia ficou para os problemas mais raros ou suspeitos de câncer, por exemplo, ou mais complicados. Então, isso para mim é bem importante, para que a gente entenda que a gente precisa avaliar integralmente uma pessoa, e os especialistas ficaram com uma parte mais específica, como, por exemplo, uma gravidez de risco, ou câncer, ou colo do útero, mama. Então, acho que isso é bem importante. Só esclarecendo, o SUS é a base de trabalho da Rosaura e uma das suas bandeiras de luta, a defesa do SUS. Então, o médico da família que a Rosaura trouxe é uma especialidade, é o médico que atende nas unidades básicas de saúde, nas estratégias de saúde da família, que devem acolher as queixas e olhar para o ser humano como um todo, buscando resolver aproximadamente 80 a 85% das queixas e encaminhando a outra porcentagem aos especialistas, como no caso a ginecologia. Já olhando para o setor privado, como por exemplo os planos de saúde, eles já copiam essa organização do SUS e disponibilizam, dentre os profissionais, médicos especializados em saúde da família para o atendimento à sua população. Outra pergunta das nossas ouvintes é com relação aos exames. Quais seriam necessários para as mulheres? Bom, falando sobre a questão dos exames, Primeiro é importante a gente entender que exames, eles só têm validade se eles estão colocados de acordo com a idade, com a etnia da pessoa, com o ciclo vital, que ela está passando. Então, exames por si só, check-up, não tem nenhuma validade, tá? Então, assim, falando dos exames gerais que as pessoas adultas deveriam fazer, primeiro, medir a pressão. A gente tem mais ou menos quase 25% das pessoas são hipertensas e não sabem. Verificar se não tem diabetes. Então, a glicemia de jejum a partir dos 40 é obrigatória, Antes se faz, se tem algum sintoma, se está grávida. Então, tem vários momentos que a gente deveria fazer, Ou com sintomas, por exemplo, de muita sede, de urinar muito. Então, isso pode ser sinais de diabetes, que tem, na média, de 11% a 16% da população. Então, temos muitos diabéticos e diabéticas. Esses são exames gerais. Quanto à questão específica, o preventivo, por exemplo, deve ser feito, que é o Papa Nicolau, que as pessoas ainda conhecem com esse nome, ele deve ser feito a partir
dos 24 anos. Hoje não é mais desde a primeira relação sexual. Podem ter exceções, né? Exceções seriam aquelas pessoas que começam a ter relação muito cedo e que tiveram complicações, né? Então, HPV, verrugas e tal, a gente às vezes começa já antes. E até quando vai? Bom, a média é 65 anos e deveriam fazer, a partir dos 65, mais 2 exames. Se esses próximos 2 exames derem negativos e tiverem uma boa qualidade, né, do exame, a gente consegue dizer que ela não vai ter mais câncer de colo do útero. Então, como é que a gente consegue dizer isso? Porque o câncer de colo do útero é provocado pelo HPV. E o HPV precisa de mudanças das células do lugar onde ele está. E com a menopausa, as mulheres vão entrando com atrofia genital e elas não têm mais essas mudanças. Então, não tendo mudança, ela não tem agora um fator importante para o HPV se multiplicar. Nunca esquecendo que a gente está falando só do preventivo. Exame ginecológico tem que continuar sempre que tiver sintomas. E nós temos vagina e vulva e a região também anal, que também tem fatores de risco para o HPV. E a mama, a gente começaria a partir dos 40 com mamografia, não é ultrassom. Então a gente está falando de rastreio de câncer. Então rastreio de câncer é mamografia. E a partir dos 40 faria de 2 em 2 anos e a partir dos 50 anual. Até 65 anos anual. Depois disso, não tem nenhum protocolo que diga que a gente pode dar alta da mama. Portanto, a gente continua fazendo o autoexame, que é fundamental, as pessoas têm que conhecer seu próprio corpo, e a partir disso, a gente faz, enquanto médico, faz os exames de triagem, né, que são os de rastreio para câncer. E todas as outras doenças, as mulheres têm problemas de saúde mental, as depressões, as ansiedades, as doenças da tireoide, que são mais em mulheres, como o hipotireoidismo. Então, tudo isso depende dos sintomas, da idade e dos fatores de risco. E o que você pode nos falar sobre ultrassonografia? Então, uma coisa bem importante é falar da ultrassom. E ultrassom em todos os lugares, tá? Então, eu vou falar para vocês que a ultrassom, por exemplo, transvaginal, ela não tem um lugar de rotina. Ela não deve ser feita de rotina, a menos que a pessoa, por exemplo, tenha uma história familiar de 1º grau para câncer de ovário. Ou que ela tenha um sangramento anormal do útero. Aí ela faz ultrassom, mas ele não é rotina. Também não é rotina a ultrassom de mama. A ultrassom de mama, ela tem que estar ligada e linkada com a mamografia, a menos que a pessoa tenha menos de 40 anos. Aí começa a ter as situações específicas que a gente precisa olhar as mamas das jovens, que na mamografia não é muito bom. Por quê? Porque tem a densidade mamária. Fale um pouco mais sobre a mamografia para as mulheres que colocaram prótese de silicone. As pessoas que usam e que estão com silicone hoje, fizeram a cirurgia e têm silicone, devem fazer mamografia. Os exames hoje são mais digitais, os aparelhos melhoraram bastante. E também a técnica dos próprios médicos que vão avaliar. Então, o silicone não é impeditivo de fazer a mamografia, até porque o silicone fica atrás da mama. A mama, a glândula mamária, fica na frente. Então, a gente consegue avaliar sim. Outra pergunta trazida é: tenho candidíase, cândida, infecções recorrentes no trato urinário e vagina. O que eu estou fazendo de errado, Rosaura? Primeiro a gente tem que reconhecer como é que é o corpo da mulher, né? Se a gente não consegue entender o corpo da mulher, a gente não consegue entender o que é normal e o que é uma patologia. Nós temos que entender que a uretra da mulher é mais curta do que a do homem em relação ao homem, né? E que a gente tem, a maior parte das infecções urinárias, elas são decorrentes de uma bactéria que se chama Escherichia coli, que vem do intestino. No intestino e na vagina, ela não é patológica, porque os próprios ácidos e tal equilibram lá, e lá ela não faz nenhum dano. Mas para a urina, na parte da bexiga, ela faz infecção urinária em 85%. Portanto, como é que ela chega da região do intestino para a uretra? Primeiro, a higiene é fundamental, né? Sempre que puder ir ao banheiro, lavar. Se não puder, use o lenço umedecido, isso é bom, tá? Mas sem cheiro, sem produto nenhum químico ali. E se tiver que usar o papel, claro, use, deve usar. Mas se a gente puder, depois que chegou em casa, já cuidar disso, era bem importante. Lembrar também que as pessoas que têm a bexiga um pouco mais baixa, ela vai fazer com que essa bexiga chegue mais perto do ânus.
né? Por quê? Porque desceu. Então, ela tem a uretra mais curta ainda. E aí, a chance de ter mais infecções urinárias também é importante. Quanto à cândida, que é uma infecção por fungo, ela é muito comum. Lembrar que o fungo, a Gardnerella e a cândida, são moradoras da vagina. Moram lá. Não tem problema. Nós temos os lactobacilos, que são as nossas defesas que fazem o equilíbrio. Quando a gente baixa muito o lactobacilo da vagina, a flora vaginal fica modificada e o risco de ter infecções por cândida e por bactérias, né, como a Gardnerella, são mais comuns. Não são DSTs, ou seja, não são doenças sexualmente transmissíveis, essas duas. As pessoas podem ter relação ou não, e mesmo assim tiver. Quais são os fatores de risco para cândida, principalmente? Diabetes, gravidez, a menopausa, porque o equilíbrio modifica. É isso que a gente está falando da flora vaginal normal. E o uso de roupas muito justas, e leg, lycra, renda, a praia, né? Que a gente fica muito tempo na areia, na água, tudo piscina, tudo isso faz com que a vagina tenha um desequilíbrio. A partir do desequilíbrio, essas bactérias e fungos, elas acabam crescendo e fazendo sintomas. No episódio 15, nós demos dicas de nutrição e movimento para ajudar na prevenção de candidíase. Se você perdeu, ouça o quanto antes. E você indica banho de assento? Como fazer? E posso usar óleo de coco na vagina? Bom, quanto à questão dos banhos de assento, né? Aquela coisa bem da avó da gente, mas são coisas importantes. Por que fazer banho de assento? Bom, em casos especiais. E como a gente viu, a flora vaginal, ela tem um equilíbrio dela. Se tudo estiver bem, não vai ter problema nenhum e não vai ter doenças. Sempre lembrar que a secreção vaginal não é uma doença, não é corrimento e as mulheres são úmidas. Tem que lembrar disso. Não é nojento, não tem nenhum problema com aquilo, tá? Aquilo faz parte da nossa flora, da nossa vagina, o que é muito bom, por sinal. E quanto à questão dos banhos, para a cândida, que é aquela micose que coça, que fica vermelho, que arde, que chega até a abrir a vagina às vezes, ela, para isso, para equilibrar, claro, às vezes na crise maior, tem que usar remédio, tem que usar pomada, tem que ter tudo isso, mas para evitar, quando a pessoa tem muita recorrência, pode usar o bicarbonato de sódio, né, que é uma base que vai fazer com que para a cândida não fique bom. Então, a gente usa 2 colheres de bicarbonato de sódio num litro de água, né? E faz um banho com uma bacia. Para isso, não misturar com outras coisas. E no chuveiro, quando vai tomar banho. Usa lá uns 3, 4 dias. Pode ser que isso só resolva junto com as roupas mais leves, tá? E a questão, quando o cheiro é muito ruim e o cheiro é de podre, tá? O nome que diz no livro é assim, peixe podre. Como eu sou gineco, já senti, e é assim mesmo, tá? Então, o que acontece? A gente deveria usar o vinagre. Daí é para o outro lado. Bactéria, ela tá num lugar mais básico, então a gente precisa acidificar. Então, a gente usa 2 colheres de vinagre num litro de água, e para isso ajuda também a combater quem tem muito desta Gardnerella aí, que dá o cheiro ruim, tá? E quanto ao óleo de coco, não tem nenhum trabalho científico provando isso. Talvez para algumas pessoas seja bom, mas nunca esquecer, é um óleo, deixa oleoso o lugar, né? Pode desequilibrar e não é um lugar, não é, vamos dizer assim, um fator importante para impedir qualquer uma daquelas 2 infecções que eu falei que são mais recorrentes. Então, talvez para uma e para outra ajude, mas eu não posso colocar isso como uma prescrição para todo mundo. Nos fale um pouco sobre as pílulas anticoncepcionais, os seus benefícios e contraindicações. Bom, vamos falar agora de uma coisa que é bem importante. Primeiro, o que a pílula faz, né? Acho que é bem importante a gente entender isso. As pílulas, elas combinadas, que tem 2 hormônios, tá? Ou as não combinadas, que tem só um hormônio, tá? Por isso que tem jeitos de tomar diferentes. Algumas param e a gente menstrua, outras a gente não para. Então, essa é a diferença. O que acontece? Elas impedem o pico da ovulação. Se elas impedem o pico da ovulação, a gente não ovula, então a gente não engravida. Para impedir esse pico da ovulação, a gente precisa tomar corretamente. No momento que a gente esquece ou deixa de tomar, ou tem alguma medicação que interage com essa medicação, com a pílula, a gente pode ovular no meio da caixa. E aí as pessoas engravidam tomando, entre muitas aspas, a pílula. Ou seja, quando elas não tomaram ou têm algum problema, é que elas acabam engravidando. A pílula é muito eficaz, 0,5% a 1% se tomar corretamente a chance de engravidar.
Quanto à questão de fazer mal, bom, toda medicação tem efeito colateral e tem contraindicação absoluta. Portanto, as medicações deveriam ser prescritas. Por quê? Porque as pessoas devem ir ao médico ou alguém que está ali habilitado, muitas vezes até a própria enfermeira, elas não podem prescrever, mas elas podem orientar, que pode ajudar nesse sentido, né? E as pílulas, elas têm contraindicação absoluta, aquelas que vão pela boca e que são combinadas por causa de um hormônio que chama estradiol. O que ele faz? Ele tem uma ação direta no fígado e nas tromboses. Então, embolia, trombose é contraindicação absoluta na pessoa, não na família. Tá? Então, a minha tia teve. Não é contraindicação absoluta. A pessoa pode usar sim. Não tem pílula que dá mais ou que dá menos. Lembre-se que sempre tem o mercado. E o mercado tem guerra, né? Porque elas querem vender. Então, cuidado quando a gente entra na internet e vê algumas pílulas causam, outras não. No efeito colateral e na contraindicação de todas as pílulas, este é o efeito normal de todas elas. Portanto, não é mais nem menos. E a questão toda, claro, de risco de câncer. A mama e o ovário são aqueles que têm ação hormonal. Então, tem a ver o uso contínuo ou muito tempo de pílulas com alta dose podem levar a pessoa a ter um câncer mais premente. Mas o maior fator, sim, é o hereditário, é a própria família. Então, dentro do relativismo disso, é difícil comprovar que a pessoa teve por causa da pílula, mas é melhor evitar. E a questão de, por exemplo, do câncer de intestino, ela protege. Então, a gente tem que lembrar que tudo é relativo, depende de cada pessoa. E as pílulas, como qualquer medicação, tem que ser individual. Não dá para a gente usar da amiga nem da mãe e achar que a gente vai ser, né, beneficiada com aquilo. A gente tem que cuidar dos efeitos colaterais e a contraindicação. Quanto a alguns mitos, tá? Um dos mitos importantes é que a pílula engorda. Bom, ela não age diretamente no adipócito, tá? Então, essa ligação direta no adipócito não vai acontecer, ou seja, na célula da gordura. Não tem ação. O que acontece? Algumas pessoas podem ter efeitos de ansiedade e tal com a pílula. Tem gente que relata isso. Bom, com a ansiedade aí depende. Quando a gente está ansiosa, a gente emagrece ou engorda? Bom, tem gente que engorda e tem gente que emagrece. Tem gente que não come nada quando está ansioso. E tem gente que engorda porque come muito. Então, a ligação é com a ansiedade e não com a gordura em si, tá? E a outra coisa importante é que a questão da musculatura, ela não vai deixar flácida, ela também não tem uma ação direta, tá? Eu acho que é bem importante a gente lembrar que os fatores mais importantes são o exercício, a dieta, a alimentação, né? Isso são coisas de maior fator do que a pílula em si. E lembrar, se a gente tem outros métodos que a gente gostaria de experimentar, deve-se experimentar. Não é a pílula a única. Tem DIU, tem outras maneiras da gente usar. O que não podemos fazer é descuidar e engravidar quando a gente não planeja isso. Gravidez é uma coisa bem legal, mas gravidez no momento que a gente não quer é bem ruim e para muita gente pode ser uma catástrofe na vida da pessoa. Então, vamos cuidar disso para que a gente não tenha que lançar mão de outros artifícios e outras coisas, deixar alguém ansioso nesse sentido de não tomar uma pílula ou um injetável, porque tem alguns preconceitos. Vão à consulta, vamos consultar, vamos ver o que precisa. Só lembrando de um outro efeito colateral que é bem comum, é a questão do edema, né? O edema o que é? O inchaço que dá em algumas mulheres com algumas pílulas, tá? Então, sempre é individual, não tem como a gente dizer pílula causa edema. Não, tem gente que não causa nenhum edema, tá? Claro que tem pílulas com dosagem menor e dependendo do efeito, né, que a pessoa tem mais, a gente procura o hormônio mais adequado para aquela pessoa. Pílulas são bem diferentes umas das outras, a menos a parte do estradiol, que ele é quase sempre o mesmo. O que muda mais é o outro hormônio. Então, a gente tem como trabalhar essa questão, tá? Então, não dá pra gente colocar para todo mundo que é bom ou ruim, mas o edema pode acontecer com algumas no início. Depois é alimentação e exercício que não está sendo feito. E com relação aos contraceptivos orais
E a dificuldade do ganho de massa muscular, isso é uma verdade. Eu estava aqui comentando com a Rosaura sobre o estudo da Thalita Mello, uma ginecologista, que nos traz que esses contraceptivos possuem hormônios sintéticos, ou seja, eles são, obviamente, produzidos em laboratório, e por serem sintéticos, os compostos não são tão absorvidos pelo corpo, e aí que está o problema para quem quer esse aumento da massa muscular, pois os níveis de hormônios anabólicos, eles acabam diminuindo. Porque ao ingerir a pílula, o nosso corpo ele reconhece a presença desses hormônios, como por exemplo o estradiol e a progesterona, né, no caso das pílulas, e dessa forma libera em excesso um tipo de proteína que realiza o transporte e regula o nível hormonal, que chama-se a globulina. Então, como o contraceptivo é um composto artificial, esses hormônios não se conectam às globulinas. E ela faz o transporte praticamente de todos os outros compostos hormonais do corpo, como por exemplo, a testosterona. E sem a testosterona livre no organismo, o aumento da massa magra, ele fica assim prejudicado. Mas, em contrapartida, eu e a Rosaura estávamos comentando que você tem que pesar. Quais são os seus objetivos? Se você não quer tomar o contraceptivo oral, você tem outros meios de prevenir uma gravidez indesejada ou não planejada. Então, deixar de tomar o contraceptivo sem tomar outros cuidados para prevenir uma gravidez indesejada não vale a pena se a gente pensar só pelo ponto de vista estético, não é mesmo? E por hoje encerramos esta rodada de perguntas que continuará no próximo episódio. Não deixe de ouvir. Até lá! Roteiro e apresentação, Andressa Alves e Caroline Marini. Trilha e edição, Rodrigo Freitas. Coordenação, Evandro Alves.